Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube, no Facebook ou no Instagram. Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 12 de outubro, dia da Santa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e também dia das crianças. A gente vai discutir justamente isso hoje, o Dia das Crianças no Brasil. Será que há motivos mesmo para comemorar? Quais são as principais ameaças às crianças, ao futuro do Brasil, certo? Você sabe por acaso quais são as origens do Dia das Crianças? As origens do Dia das Crianças remontam ao início do século XX. Lá em 1924, quando a ONU, por meio do UNICEF, promulga a Declaração dos Direitos das Crianças. Só que, um ano antes disso, em 1923, aqui no Brasil, no Congresso Sul-Americano da Criança, um deputado resolveu colocar a data dia 12 de outubro, mais ou menos próxima à realização desse congresso, como o Dia da Criança. Demorou um pouquinho para a sociedade, para a mídia, para a indústria, para o empresariado, para o comércio notar como poderia explorar e como poderia lucrar bastante com essa data do Dia da Criança. Foi só em 1955, quando o dono dos brinquedos Estrela lançou o concurso do bebê robusto. O que seria um bebê robusto? Um bebê forte, bonito, saudável. Uma grande leva de empresários resolveu entrar na onda e criou a Semana da Criança, justamente para tentar catapultar as suas vendas no mês de outubro. Eles não queriam esperar até dezembro, com o Natal, com o Réveillon, para conseguir aumentar as vendas no comércio, para conseguir aumentar a produção industrial. E viram que a data, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, ainda por cima um feriado, seria um grande responsável por isso, seria uma estratégia das mais válidas. Mesmo recentemente, a gente pode ver aqui nessa reportagem, o Dia das Crianças movimentou muito dinheiro em alguns anos anteriores ao que a gente está agora, certo? Aí você pensa, né? Ou muitas vezes você coloca o Lucas Neto como, digamos assim, o vilão no que diz respeito à propaganda infantil no Brasil. Propaganda infantil no Brasil já é bastante antiga, tem mais de 50 anos. E coloca o Lucas Neto como grande vilão para as crianças no Brasil. Só que a gente vai ver agora que as crianças no Brasil enfrentam obstáculos, enfrentam desafios ainda mais perigosos. Primeiro deles, a gente deve lembrar que aqui no Rio de Janeiro, este ano, muitas crianças morreram baleadas, seja em alguma ação da polícia contra traficantes, contra o tráfico de drogas, contra bandidos, ou em lutas, principalmente em comunidades carentes, entre facções. Muitas vezes, infelizmente, essas crianças são praticamente esquecidas. A nossa memória acaba apagando, a gente acaba banalizando essa violência. Quando a gente fala de mortalidade infantil, a gente tem que lembrar, a gente precisa lembrar que o Brasil já sofreu muito com mortalidade infantil. Nos dias de hoje, o Brasil já tem um panorama um pouco mais positivo a respeito disso, como a gente está vendo nesta reportagem aqui. Mas no passado, Ferreira Goulart já escreveu um poema, chamado Poema Brasileiro, em que ele dizia: no Piauí, de cada 100 crianças que nascem, 78 morrem antes de completar 8 anos de idade. Imagina só isso, certo? Uma outra questão que ameaça muito as crianças no Brasil é o trabalho infantil. Trabalho infantil que já foi tema de um poema do Manuel Bandeira chamado Meninos Carvoeiros. Num determinado verso ele falava: adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasseis. Muitas vezes a criança está trabalhando, não tem nem noção daquilo tudo que está acontecendo. Você pode procurar até documentários sobre isso no YouTube. Tem um muito interessante, por exemplo, do Profissão Repórter sobre trabalho infantil. Recentemente, talvez a maior autoridade brasileira fez uma espécie de live, fez um vídeo falando que o Brasil precisa deixar a criançada trabalhar. E contou nessa live com o apoio de uma youtuber mirim. Mas a gente tem que lembrar que não são todas as crianças que trabalham justamente como youtubers mirins. Muitas vezes trabalham vendendo bala no sinal, muitas vezes trabalham na agricultura, muitas vezes trabalham inclusive por tráfico de drogas, tendo a sua infância roubada e a sua infância tremendamente prejudicada. Trabalho infantil já foi também tema de redação do Enem em ano anterior, em alguns anos atrás, certo? Uma outra ameaça muito grande ao futuro das crianças no Brasil tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, com o momento de pandemia. Já parou para pensar quantas crianças e adolescentes ficaram sem acesso à internet, consequentemente sem estudar devidamente durante esse momento? Uma coisa é a criança, uma coisa é o adolescente da escola particular, que tem internet em casa, que tem celular, que tem computador, e a criança da escola pública e a criança de baixa renda. Muito pouco o Estado fez para tentar conter, para tentar lutar com esse problema, certo?
E outra coisa bastante grave também. Recentemente eu li uma notícia, talvez você já tenha lido igualmente, que diz que em alguns sites de compartilhamento de vídeos pornográficos, o termo mais buscado por brasileiros é novinha. Olha só que absurdo, certo? Isso aí associado a grupos de funk como Bonde das Maravilhas, como MC Doguinha e como Jonatas, nova geração, pode acabar naturalizando a sexualidade na infância, pode inclusive levar à pedofilia. Tudo isso bastante complicado, tudo isso bastante nocivo nessa faixa etária também. Uma outra questão que a gente lembra, falando das crianças em estado de perigo, em estado de abandono, é o grande número de crianças ainda disponível para adoção, ainda podendo ser adotada no Brasil, e esses números são sempre elevados. Lógico que existe uma burocracia bastante intrincada, que precisa ser assim, até para evitar o tráfico de crianças, que é uma grande ameaça aqui no Brasil e no mundo, mas será que essa burocracia precisa ser tão elevada assim? E mesmo quando a gente tem iniciativas em prol da adoção, a gente tem que tomar cuidado. Você já deve ter ouvido falar, você deve ter visto na internet, que num shopping em Brasília fizeram uma espécie de desfile com crianças disponíveis para adoção. Estou até colocando o print da reportagem aqui ao lado novamente. As drogas também são um desafio muito grande, também são um problema muito grande para crianças e adolescentes. Quando você anda pelo centro da cidade, das grandes metrópoles brasileiras, de vez em quando você deve ver e deve se chocar com crianças cheirando cola, usando crack e outras drogas. Muitas dessas crianças em situação de rua, muitas vezes entregues ao trabalho infantil também. Inúmeras ameaças, inúmeros perigos que essas crianças enfrentam diariamente. Falando do tráfico de drogas, você já deve ter ouvido falar de um documentário idealizado pelo MVBio chamado Falcão, Meninos do Tráfico, em que ele denuncia, em que ele exibe o trabalho de inúmeras crianças e adolescentes aqui no Rio de Janeiro, mas também que acontece em outros estados, crianças e adolescentes que trabalham para o tráfico de drogas. E a gente pensa, são tantos e tantos os problemas, quais são as propostas para tal, certo? Você deve ter ouvido falar, você deve ter visto na televisão esses dias que ao longo desta semana o ex-jogador Pelé, o rei do futebol, vai fazer 80 anos. Você lembra do discurso que o Pelé fez no ato de fazer o seu gol 1000? Com toda aquela repercussão, com inúmeras câmeras rodeando, ele falou: cuidem das crianças, as crianças são o futuro do Brasil. Muita gente acusou o Pelé de estar fazendo demagogia, de estar querendo aparecer usando uma causa social, mas imagina, se essas crianças lá em 1969 tivessem sido devidamente cuidadas, como que o Brasil estaria hoje? Aqui no Rio de Janeiro, nos anos 80 e 90, houve muitas iniciativas para a educação, os chamados CIEPs, com uma educação em tempo integral, onde as crianças tinham todas as refeições do dia, onde as crianças tinham as matérias do currículo tradicional e ainda por cima matérias eletivas. Mas houve tremendas críticas da sociedade, da mídia e da oposição, que muito desse projeto, infelizmente, acabou abandonado. Muitas vezes colocaram até a alcunha de brizolão como algo bastante negativo para essas escolas onde as crianças tinham tudo do bom e do melhor para o seu desenvolvimento, para a sua educação. E você? Você faz alguma coisa pelas crianças? Não necessariamente seu filho, sua filha, seu sobrinho, sobrinha, neto ou neta. Você faz alguma coisa para o futuro do Brasil, para ajudar crianças? Você pode procurar uma ONG, você pode cobrar das autoridades, lembrando que esse ano é ano de eleições. Você pode dar aula como voluntário, você pode doar para alguma ONG, como eu já comentei, você pode agir de alguma maneira também. A sociedade também tem que ser uma agente nesse processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no canal. Faça tudo isso bastante e se lembre, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.